Roger Bannister. Você já ouviu falar nesse nome? Provavelmente não, mas agora isso vai mudar. Nos anos 50, era considerado simplesmente impossível correr uma milha em menos de 4 minutos. Isso é humanamente impossível. O seu coração vai explodir. Eram apenas algumas das crenças limitantes que os postulantes ao recorde escutavam dos mais desconfiados. Até que no dia 6 de maio de 1954, o mesmo Roger, que já citamos aqui, conseguiu o tal feito. Mas essa não é nem de perto a parte mais impressionante dessa história. Apenas 46 dias depois, outro corredor conseguiu o mesmo feito. E depois outro, e mais outro, e mais de 1.000 conseguiram desde então. É como se Roger Bannister tivesse nos permitido entender que era possível. E quando passamos a acreditar nisso, de fato foi. Se você também quer desafiar os limites do que acredita ser possível e impossível e desbloquear seu potencial ilimitado para uma capacidade incrível e superior, fique com a gente porque esse livro é pra você. 3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada com Rafael Pires, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro Limitless, ou Sem Limites, foi publicado em 2020. O autor é um dos maiores especialistas em aprendizado acelerado do mundo, Jim Kwik. Além de viajar o mundo palestrando e ensinando jovens em grandes universidades como Harvard, Jim é coach pessoal de celebridades como Oprah Winfrey, Paris Hilton e Jim Carrey, entre outros nomes de peso. Para você ter ideia, ele tem alunos em mais de 100 países. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a mensagem central, a ideia central desse livro é que o cérebro dos seres humanos são mais parecidos como um músculo do que um disco rígido, um HD, que a gente vai enchendo de informações. Quanto mais a gente usa o cérebro de forma eficiente, mais forte ele fica e mais informações ele pode armazenar. Usar o cérebro de forma eficiente passa por 3 estágios: mindset, motivação e métodos. Seu cérebro não é como um notebook, que quando fica velho e lento, basta você comprar um novo. Seu cérebro é único, mas será que você tem cuidado direito dele? Nesse episódio vamos compartilhar alguns insights e algumas dicas práticas para você turbinar seu cérebro e se tornar um ser humano sem limites. Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a ideia central dessa incrível obra é a seguinte: não dependemos de uma pílula mágica para explorar todo o potencial do nosso cérebro. Segundo o autor Jim Kwik, todos nós podemos ser sem limites, com a combinação certa de 3 principais fatores: mindset, motivação e métodos. Portanto, se você quer vencer crenças limitantes, ter um propósito superior para ir além e saber as melhores técnicas para colocar esse propósito no mundo e mostrar para todos a sua genialidade, fique com a gente que nesse episódio vamos te entregar isso e muito mais. Mas afinal, o que é limitless? Podemos entender limitless como sem limites ou ilimitado. É o ato ou processo de deixar de lado e superar as percepções imprecisas e que restringem você de alcançar todo o seu potencial. Com a mentalidade, motivação e o método certo, não há limitações. Se tornar sem limites não significa apenas aprender qualquer coisa de forma acelerada, nem leitura dinâmica ou uma capacidade de decorar, por exemplo, 3.000 nomes. Ser sem limites também não é ser perfeito. Sem limites é aquela pessoa que progride além do que acredita ser possível.
A semente de tudo que te limita hoje provavelmente foi plantada lá na infância, através das experiências com seu pai, sua mãe, parentes, amigos, professores e por aí vai. E o que acontece? Você acaba se convencendo de que as circunstâncias da sua vida pessoal ou profissional, suas crenças limitantes e o caminho que você tomou e o que você se tornou é o que você sempre vai ser. A boa notícia é que, assim como a gente aprendeu os limites com nossa família, cultura e experiências de vida, nós podemos desaprendê-los. No lugar disso, você pode aprender a expandir sua mentalidade, sua motivação e seus métodos para criar uma vida sem limites. De acordo com o autor, se você não está vivendo com todo o seu potencial, é porque existe um limite, uma barreira que pode ser dividida em 3 áreas. Primeira, limite no seu mindset. Você não acredita em si mesmo, nem nas suas capacidades, muito menos no que você merece ou em tudo que é capaz de alcançar. Número 2, limite na sua motivação. Tá faltando aquele gás, tá faltando propósito e energia para você entrar em ação. Número 3, limite nos métodos que você usa. Você foi ensinado e está agindo em um processo que não é eficaz para criar os resultados que você quer alcançar na vida. Isso serve para uma pessoa, uma família ou uma empresa. Mas e se você pudesse turbinar o seu cérebro e aprender qualquer coisa de uma maneira mais rápida? Será que isso te daria vantagens competitivas em relação à maioria das pessoas? A resposta do autor é sim, mas antes precisamos vencer 4 grandes vilões que teremos ao longo dessa jornada. O grande vilão do Batman é o Coringa. Do Superman é o Lex Luthor. E você, qual é o seu maior vilão? Nesse livro, Jen Quick nos alerta a tomar cuidado com alguns vilões do aprendizado. Detalhe, todos eles foram criados pela tecnologia. É claro que a tecnologia é uma parte vital do processo da humanidade, mas pode ser que a gente esteja consumindo de uma maneira exagerada. 2 dos maiores vilões do aprendizado são: 1. Dilúvio digital. Sabia que em apenas um dia a gente consome a mesma quantidade de informação que uma pessoa dos anos 1400 consumia na vida inteira? Estudos recentes revelam que nós passamos cerca de 8 horas por dia consumindo informações da internet. O problema é que se não soubermos como consumir uma grande quantidade de informação, mesmo que seja relevante para o nosso desenvolvimento, isso pode ser prejudicial para o nosso cérebro. É o mesmo efeito que o nosso corpo tem quando a gente come muito de uma vez só e repete isso quase todo dia. E 2, distração digital. Por causa dos smartphones ligados e conectados 24 horas por dia, muitos estão tendo dificuldade para se conectar com outras pessoas, até em um jantar com a pessoa que ama, e a grande maioria está lutando para manter o foco no trabalho. Precisamos filtrar as milhares de informações e notificações que chegam até nós a todo momento, e precisamos fazer isso logo. Que tal dar o primeiro passo para começar a turbinar o seu cérebro hoje mesmo? Quando terminar de acompanhar esse resumo, vai lá nas configurações de notificação do seu smartphone e desativa todas as que forem desnecessárias ou que estão te distraindo na hora que você precisa focar para evoluir no seu trabalho ou no seu negócio. Tem coragem de fazer isso? Você está gostando desse livro? Fique até o final, porque a gente preparou um desafio prático que vai te ajudar a aplicar os conhecimentos que você está acompanhando nesse episódio. Pensa agora em um filme do Super-Homem. Ele está disfarçado de Clark Kent, escrevendo pacificamente uma matéria para o Planeta Diário, quando de repente a superaudição capta um grito de desespero. Socorro! Socorro! Minha casa tá pegando fogo! Ele corre para a cabine telefônica, coloca a sua roupa de herói, roupa azul, capa vermelha, e começa a voar para o local do imprevisto. Quando de repente, no meio do voo, ele se lembra de um episódio no colégio. Ei, Clark, você é péssimo no basquete, cara! Sai fora! Lembra de mais um, na festinha de 15 anos. Sai pra lá, Clark. Eu não quero dançar com você. Eu prefiro dançar com o Lex Luthor. E de repente, o azulão se amedronta e volta pro jornal no qual trabalha, para desespero das famílias do prédio em chamas. O exemplo do Homem de Aço é contundente porque é exatamente isso que você vem fazendo.
privando as pessoas dos seus poderes, deixando de ajudá-las, preso ou presa nas suas piores crenças limitantes, refém dos seus sabotadores. Segundo o autor Jim Kwik, vencer essas crenças, mudar nossa narrativa, é o primeiro passo no caminho do nosso potencial ilimitado. Ele nos entrega no livro um caminho prático para fazer justamente isso. Vamos lá então, em 3 passos você vai aprender agora a ressignificar suas piores crenças limitantes. Passo 1. Anotar as suas mais pesadas e enraizadas crenças limitantes. Lembrando que crenças não são sentimentos, mas sim frases que você literalmente repete na sua cabeça. Como por exemplo, eu odeio dinheiro, homem não presta, entre outras tão repetidas. Passo 2. Buscar as origens dessas frases. Quem falou o que para você na sua infância que te fez pensar isso? Ou qual foi o momento impactante que tornou essa simples frase indesejada para você uma verdade absoluta? Passo 3. Ressignificar as crenças. Agora, para cada frase, transforme ela em uma afirmação abundante, claro, sobre o mesmo tema. Por exemplo, em eu odeio dinheiro, você pode transformar essa lenda escassa em eu amo dinheiro, pois se tiver muito, vou ajudar muita gente. E para fechar, após o passo 3, basta repetir isso, de preferência, diariamente e pela manhã, para mudar a sua narrativa e, consequentemente, os resultados que elas vinham te proporcionando. Agora que você sabe o caminho, é com você. Mude suas crenças, mude seu mindset e mude a sua vida. Outra crença limitante que temos é que só são gênios os virtuosos, como por exemplo Einstein, Mozart. Mas segundo o autor Jim Kwik, todos somos gênios. E para entender isso, precisamos conhecer os diferentes tipos de genialidade e saber em qual delas estamos inseridos. Vamos lá, começando com os Dynamo Genius. Segundo Kwik, são os que expressam sua genialidade por ideias e criatividade, como por exemplo Shakespeare. Tem também os Blaze Genius, que evidenciam seus dons pela capacidade de empatizar e conectar com o outro, como a diva Oprah Winfrey. Que tal Tempo Genius? Esses são os que têm a profunda habilidade de ter uma visão macro, mesmo diante de obstáculos tremendos. O melhor exemplo aqui só poderia ser o Nelson Mandela. E os Steel Genius? São os craques nos detalhes e nos pequenos caprichos. Conseguem ver o que os outros deixaram passar batido. É o caso claro dos fundadores do Google. O autor afirma que todos nós temos pelo menos um desses modelos geniais em nosso DNA e podemos ser a pura expressão de um deles e a combinação de muitos. E aí, que tipo de gênio é você? Se empodere com essa ideia e esteja livre para compartilhar sua genialidade com o mundo. Resumo Cast. Livros para empreendedores. Motivação. De acordo com Jim Kwik, motivação é o propósito que uma pessoa tem para agir. É a energia necessária para alguém se comportar de uma determinada maneira. Inclusive, ele diz que quando as pessoas dizem que estão desmotivadas, isso não é verdade, porque elas podem ter um alto nível de motivação para, por exemplo, ficar deitado e não sair da cama ou assistindo televisão. Isso faz sentido para você? Motivação também não significa que você deve necessariamente gostar de algo que precisa fazer. Tem muita gente que não gosta de fazer exercícios físicos ou algum tipo de atividade esportiva, mas mesmo assim fazem. E por quê? É simples. Existe uma razão, um motivo claro e convincente para fazer isso. Então a pessoa faz os exercícios e faz regularmente. Lembre-se disso, motivação não é algo que você tem, é algo que você faz. Vou repetir, motivação não é algo que você tem, é algo que você faz. Motivação é um processo e você pode ter total controle sobre esse processo se seguir a seguinte fórmula: motivação igual propósito vezes energia vezes S3.
Vamos entender cada componente dessa fórmula. Primeiro componente, propósito. Uma meta é um objetivo que se deseja alcançar. Nas palavras de Napoleão Hill, meta é um sonho com uma data. Já o propósito é a razão pela qual almejamos alcançar um ou mais objetivos na vida. Uma dica é conectar seus objetivos com as suas emoções, com o seu coração. Seus objetivos devem contribuir para a sua saúde mental, física e emocional. Inclusive, seus objetivos devem te inspirar e te manter em pé durante os momentos difíceis. Seus objetivos devem te seduzir. Não estabeleça metas só porque seu vizinho está fazendo ou porque alguém em casa ou no trabalho espera isso ou aquilo de você. Tenha certeza de que sua meta seja algo que você realmente deseja. Se o seu objetivo não for verdadeiro para você, é muito mais provável que você acabe procrastinando ou abandonando o barco em pouco tempo. Quais são as suas 3 maiores paixões na vida? O que você realmente gosta de fazer? Hoje em dia, no seu trabalho ou em seu negócio, você tem espaço para colocar pelo menos uma dessas paixões em prática diariamente? Se a resposta foi não, então tá na hora de parar para pensar se realmente está valendo a pena trabalhar apenas para ganhar dinheiro. O segundo componente da fórmula da motivação é a energia. Aqui estamos falando sobre coisas como, primeiro, manter uma boa dieta. Estudos revelam que o cérebro humano precisa de 45 nutrientes para funcionar 100%. Embora a maioria desses nutrientes seja criada pelo próprio cérebro, o resto precisa vir da nossa dieta. Segundo, se exercitar com regularidade. Exercícios físicos protegem nossa memória e as habilidades de tomada de decisão. Evidências mostram que até mesmo 10 minutos de exercícios aeróbicos por dia geram grandes benefícios para o cérebro e isso reflete na hora do processamento e retenção das novas informações. Terceiro, nunca parar de aprender. Enquanto continuamos aprendendo coisas novas, criamos caminhos neurais no cérebro que até então não existiam, principalmente se a gente estabelecer um desafio que vai nos fazer colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Quarto, gerenciar a carga de estresse. Toda carga de estresse libera um hormônio conhecido como cortisol. Se isso acontecer de vez em quando, não é um problema. Mas se acontecer todo dia, esse acúmulo de cortisol no cérebro pode fazer com que ele deixe de funcionar corretamente. É muito parecido com o que aconteceria se você exercitasse o seu braço direito, mas o esquerdo não. Com o tempo, seu corpo vai ficando desregulado. No cérebro acontece o mesmo. Quinto, ter boas noites de sono. Sem dormir direito, você atrapalha a neuroplasticidade do seu cérebro. E com o passar dos anos, isso atrofia sua memória e acaba com a sua capacidade de concentração. Meditações diárias de 5 a 10 minutos podem ser uma boa solução. O último componente da fórmula da motivação é o S3, que vem do inglês Simple Small Steps, traduzindo pequenos passos simples. Aquele que requer mínimo esforço ou energia que você pode realizar para chegar mais perto do seu objetivo. Com o tempo, eles se tornam hábitos, e hábitos fazem o cérebro gastar menos energia. E isso é bom. Pense em uma tarefa ou projeto importante que você está adiando há tempos. Que tarefa ou projeto é esse? Como você pode dividi-lo em etapas mais simples, que fiquem mais fáceis de você entrar em ação a cada dia? Eu te contei aqui, na ideia central, que o autor nos convida a passar por 3 etapas para desbloquear nosso potencial ilimitado. São elas: mindset, motivação e métodos. Cobrimos muito bem as 2 primeiras e agora chegou a hora da derradeira e mais importante. De fato, sem um método, você não chega a lugar nenhum. Por aqui, resumimos um livro por semana e sem esse mesmo método, a tarefa seria impossível. E se você já acha impressionante o que fazemos, olha essa história que o autor compartilha no livro. No final de uma sexta-feira, depois de uma semana inteira de trabalho, ele, que tem a agenda super cheia, simplesmente recebe uma ligação no final do dia, ali quase indo já dormir, para uma palestra no evento no dia seguinte, sábado. Isso mesmo, dia seguinte, sábado, ainda pela manhã. Calma, que piora. O assunto que gostariam que Jim abordasse não era um que ele dominava. Ele não falava sobre aquilo. E aí, sem entender nada, o autor perguntou:
Mas por que vocês querem que eu fale sobre isso? Eu nunca falei na vida sobre esse assunto. Sabe o que é, Jim? O palestrante que ia falar disso cancelou. E a gente imaginou que você poderia ler até amanhã o livro dele e falar sobre a mesma coisa para nossa plateia. Olha isso. A gente resume um livro por semana. Mas dar uma palestra em um evento lotado sobre um assunto que não domina, tendo que ler o livro inteiro da noite para o dia, não sei se eu encarava. E você, claro, deve estar se perguntando o fim da história. Jim Kwik topou. A palestra era 13h. Ele chegou no evento 10 da manhã, leu o livro de maneira dinâmica, usou suas táticas de memorização e fez a melhor palestra do dia. Mas como? Várias técnicas usadas por Jim nesse episódio que ele compartilha são compartilhadas também no livro, e para conhecer todas, super aconselhamos a leitura integral. Mas vou compartilhar agora uma das mais legais, que é a memorização por associação, por histórias. Vamos supor que você vai fazer uma prova de inglês, e a matéria é saber o nome dos animais na língua, em inglês, claro. E você está empacado na vaca. Você sabe que o cachorro é o dog, que o gato é o cat, mas nada de vaca. E eu vou te contar aqui que é cow, para poder contar direitinho aqui a história, mas você não consegue lembrar para a prova que vaca é cow. Então, que tal criar uma história para ajudar? Como é que você vai fazer isso? Você vai associar, você vai criar uma história. Então, pense em uma palavra em português que parece com cow. Pode ser a cal, aquela mesmo, na qual nos jogos de futebol os juízes ou preparadores do campo marcam as linhas de escanteio, a grande área e inclusive a marca do pênalti. Pronto! Pense em uma vaca batendo um pênalti. Vaquinha se preparou, camisa 10, olho na bola, bateu, gol! Mu! Pronto! Agora você nunca mais esquece que vaca é cal. Para memorizar, crie histórias envolvendo seu assunto de estudo, se possível com humor, como acabamos de fazer agora. Incrível, não é mesmo? Após a leitura da parte do livro que fala de métodos, o que esperamos é que você atinja o 4º nível de competência. Vamos explicar todos eles. 1. Incompetência inconsciente. Ainda usando o inglês como exemplo, você nem sabe que a língua existe, então nem se dá conta de que não consegue entendê-la. 2. Incompetência consciente. Você sabe que existe o inglês, mas sabe também que ainda não consegue falar a língua. 3. Competência consciente. Você sabe falar inglês, mas todas as vezes que é desafiado ou desafiada, precisa pensar no que vai falar, consultar um dicionário e focar toda a sua atenção naquela tarefa. 4. Competência inconsciente. É o nível desejado, algo próximo ao famoso estado de fluxo ou flow que tanto falamos aqui. É quando você fala tão bem inglês que já pensa na língua e nem percebe que as palavras estão saindo da sua boca, igualzinho você faz com português. Para chegar nesse nível, o autor sugere 6 simples hábitos. 1. Praticar a repetição espaçada. 2. Estar em um estado de energia elevado. 3. Usar gatilhos de olfato. Sabe quando só o cheiro do café da sua cafeteira favorita já te deixa mais focado? Pois é. 4. Usar músicas como gatilhos. 5. Escutar de maneira ativa. E 6. Tomar nota de maneira consciente. Agora você já tem os métodos para estudar e memorizar melhor. E aí? Qual vai ser o assunto que você vai utilizar toda essa informação para aprofundar seus conhecimentos e compartilhar o que aprendeu com o mundo? Para quem é esse livro? Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem está a fim de aprender ou desenvolver novas habilidades em menos da metade do tempo do que normalmente levaria. E já que a capacidade de aprender coisas novas em pouco tempo já é muito e vai ser ainda mais valorizada daqui para frente no mundo dos negócios, então esse livro é essencial. Esse livro é para você que associa a palavra aprender com tédio e burocracia. Não é porque foi assim no seu colégio e no meu também, que tem que ser assim para sempre. A obra de Jim Kwik vai te mostrar que aprender pode ser uma experiência dinâmica, divertida e prática, principalmente nos campos do seu interesse. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Para mim, Rafael Pires, o que me marcou foi ter a mais certeza ainda de que o nosso superpoder, na verdade, na vida real, é ter um cérebro turbinado. É conseguir desenvolver novas habilidades, novas competências que vão trazer resultados práticos na nossa vida. E detalhe, aprender essas habilidades em um curto espaço de tempo e não demorando 4, 5, 6 anos em uma faculdade. E esse livro, ele com certeza me ajudou bastante, assim como outros livros que a gente já até abordou no Resumo Cast. Gosto muito desse assunto, eu acho que é muito, muito, muito importante aprender essas técnicas e ter esse mindset voltado para o aprendizado acelerado. Claro, se você está a fim de sobreviver e vencer no mercado de trabalho. Caso contrário, se você não quer nada com a vida, então com certeza isso não vai te servir. O que me marcou no livro foi a associação que o autor faz com propósito e insônia. Eu tive durante muito tempo insônia na minha primeira faculdade na PUC, porque eu não via nenhum propósito no que eu estava fazendo. E é por aí mesmo, o autor falou que com ele foi exatamente igual. Quando você não tem propósito, é como se você não dormisse primeiro, porque o seu dia não valeu a pena. Então você fica inquieto na cama, tentando arrumar algum motivo para ter algum significado naquela jornada. Segundo, que se você não tem propósito, não tem por que você levantar no dia seguinte. Então, com dias que não valem a pena e sem motivo para levantar no dia seguinte, você simplesmente não dorme. Então, você que está agora acompanhando esse conteúdo e eventualmente não está conseguindo dormir como gostaria, talvez o que falta para você, muito mais do que sono, cansaço ou bocejos, é de fato um propósito. Frase de outdoor. Um passo e você já não está mais no mesmo lugar. Não é o que você não sabe que te complica, mas sim o que você tem certeza que sabe e não é verdade. Desafio para o ouvinte. E agora, para você que está acompanhando esse conteúdo, chegou a hora de desafiar você, para que você consiga colocar em prática pelo menos algo que você aprendeu até aqui. Mas antes vamos agradecer aos nossos Tribers conselheiros, que são grandes empreendedores, que nos acompanham e contribuem ativamente para que o Resumo Cast continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. E esses empreendedores, esses Tribers conselheiros, quiseram deixar o legado do seu nome aqui nesse episódio. São eles Kleber Barros, Guilherme Beco, Matheus Bazan, Fábio Luiz Bonato, Igor Conrado, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Túlio Severo Júnior, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Nilson Batista Filho, Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida e Jorge Pretel. Quer entrar para o time e deixar o seu nome nos episódios do Resumo Cast? Você também pode nos apoiar e tornar-se um Triber conselheiro e participar semanalmente do nosso Clube do Livro e ter acesso a conteúdos extras que gravamos sobre esse livro e outros livros também. Acesse resumocast.com.br/apoia-se. E agora vamos ao desafio que prometemos para você. Vamos lá! No capítulo 2 do livro, o autor fala muito sobre propósito, um tema que vocês sabem que eu já arregalo meus olhos. E hoje o desafio, como sempre ousado e muito importante, vai ser sobre esse tema, sobre a diferença entre propósito e paixão. Em muitos livros, em muitos lugares, a gente vê as pessoas tratando ambos os temas como iguais. E embora sejam semelhantes, eles não são iguais e têm uma relação muito interessante. Olha só, paixão é o que você ama fazer. E propósito, o que você faz para ajudar as pessoas. Então, para você transformar uma paixão em propósito, basta você usá-la para servir, claro, as pessoas, o mundo, uma comunidade. Um exemplo, eu
amo jogar futevôlei. É uma paixão, certo? Agora, para isso virar propósito, eu tenho que usar essa paixão para ajudar as pessoas. Então, vamos lá. Que tal eu pegar o futevôlei que eu tanto amo e ir lá para uma ONG ensinar as crianças a jogar? Pronto, a paixão virou propósito. E você pode agora fazer o mesmo com seus assuntos de interesse. Como? Primeiro, liste suas paixões. Aquelas atividades que quando você faz, você não pensa em mais nada. Fica ali entregue, completamente presente no agora. Listou? Agora, para cada uma delas, se pergunte: como é que eu posso ajudar as pessoas a partir disso? E aí, feito? Agora sim, você está pronto ou pronta para ajudar as pessoas fazendo o que ama e, quem sabe, ganhar dinheiro com isso. E eu quero te fazer um convite. Ajuda o Resumo Cast a empoderar a humanidade com conhecimento dos livros. Faça parte do nosso Clube do Livro e, além de apoiar essa causa importante, que muitas vezes é deixada de lado no Brasil, você ainda ganha recompensas por isso. Saiba mais em www.resumocast.com.br/apoia-se. E o episódio de hoje fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até a semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.